Glória a Deus. Irmãos, pega a sua Bíblia aí, abre sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23. Amém? Jeremias 23, no verso de número 23. Jeremias 23, 23. É onde nós vamos estar lendo e dando liberdade para que o Espírito de Deus ele possa falar aos nossos corações. Amém? Então, Jeremias 23, 23. Você que ainda não abriu, vou te dar um tempinho, talvez você esteja procurando aonde está esse livro, amém? Mas ele fica mais ou menos meado da tua Bíblia. Abre a tua Bíblia aí no meio e vai procurando que vai estar bem próximo, amém? Jeremias 23, 23. Tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração, amém? Jeremias 23, 23 está escrito assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que está chegando agora, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Seja bem-vindo. Nós acabamos de ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, verso de número 23 adiante, onde Deus está falando por meio do profeta a maneira como ele se encontra mediante as ações, mediante os movimentos dos profetas aqui na terra naquele tempo. Amém? Naquele tempo eles estavam enganando o povo, eles estavam mentindo para o povo, eles estavam distorcendo a palavra e não vivendo na verdade, não fazendo com que a verdade pudesse prevalecer, com que a verdade pudesse se estabelecer. Amém? Então este é o contexto a qual nos encontramos, onde Deus falando: eu não enviei esses profetas, eles não estão falando em meu nome. Amém? E eles estão fazendo muito mal para o meu povo. Por quê? Porque estão fazendo com que o meu povo se esqueçam de mim. Estão fazendo com que o meu povo se desvie de mim. Amém? Então, hoje nós vamos dar continuidade à sequência de mensagens que Deus vem colocando ao nosso coração acerca das fortalezas que existem dentro de nós. Porque na semana passada Deus nos deu uma revelação de que nós estamos em guerra e que um dos nossos inimigos somos nós mesmos. Então nós precisamos olhar para nós e enxergar essas fortalezas que nada mais são do que a habitação de um dos nossos maiores inimigos. Nós falamos sobre a fortaleza das justificativas, não é verdade? E nós vimos que muitas das vezes as nossas justificativas nos impedem de viver o que Deus quer, e faz com que o diabo ele ainda tenha parte na nossa vida, que nos influencie e que nos governe, amém? E hoje nós vamos falar de mais uma fortaleza. Hoje nós vamos falar de uma fortaleza chamada falsas doutrinas, amém? Essa fortaleza que está presente no nosso meio, que muitas das vezes está presente dentro de nós, ela precisa ser destruída.
ela precisa ser arrancada de dentro de nós para que de fato, de verdade, a verdade reine. Irmãos, nada mais e nada menos do que a verdade. Ela é que deve prevalecer independente do momento, independente da circunstância, independente daquilo que nós estivermos vivendo, sofrendo ou passando, nós devemos ficar com a verdade, porque se nós tivermos que sofrer as consequências, obviamente teremos que sofrer as consequências da verdade, amém? Então hoje nós vamos falar sobre mais uma fortaleza, a fortaleza chamada falsas doutrinas, amém? Irmãos, essa é uma das mais difíceis fortalezas de serem destruídas. Você sabia disso? Dentre todas as quais nós já falamos e ainda vamos falar, essa é uma das mais difíceis de nós destruirmos. Por quê, pastor? Porque ela levou anos para ser construída e estar estabelecida no lugar que ela está. Amém? Então, por isso que ela é uma das mais difíceis de ser destruídas. Por quê? Porque ao longo de anos ela foi sendo construída, ela foi sendo edificada, ela foi sendo ensinada, ela foi sendo passada, e com isso tudo ela foi criando raízes dentro de nós. Que muitas das vezes essas raízes nos impedem de estar livres para viver a vontade do Senhor, livres para cumprir com o propósito do Senhor. Então ela é uma das mais difíceis, de todas que nós já falamos e vamos falar, essa é uma das mais difíceis, e não vai ser somente uma palavra liberada nesta data, não vai ser simplesmente uma mensagem que vai fazer com que ela saia. Uma série de ações, uma série de pensamentos, uma série de comportamentos são necessárias para que, de fato e de verdade, essa fortaleza ela seja destruída. E de fato e de verdade, esse inimigo que está habitando por trás dela, ele possa bater em retirada, e então nós possamos estar livres de fato e de verdade para cumprir com a vontade de Deus, amém? Então Jesus, numa certa feita, ele disse assim para os seus discípulos: tomem muito cuidado para que ninguém vos engane. Por que que Jesus já estava alertando os seus discípulos? Porque um dos objetivos de uma falsa doutrina é enganar o povo. Deus estava falando por meio da boca do profeta Jeremias, a qual o texto nós acabamos de ler, que estes profetas nada mais fazem do que enganar o povo. Então existe uma necessidade imediata nesses dias, irmãos, de nós removermos o engano de dentro do povo de Deus, do meio do povo de Deus, remover o engano de dentro de nós, porque pode ser que nós ainda estejamos fazendo, andando, mas ainda estejamos enganados. E nós muitas das vezes não vamos perceber que nós estamos enganados. E por isso nós precisamos viver a verdade, falar a verdade, ensinar a verdade, porque é a verdade que vai confrontar aquilo que nós estamos vivendo, e é ela que vai revelar o engano a qual nós estamos, amém? Então Jesus diz: tomem muito cuidado para que vocês não sejam enganados. Infelizmente, muitas pessoas nesses dias, elas têm sido enganadas por causa de falsas doutrinas que têm se levantado, falsos ensinos que têm sido aplicados, um falso evangelho que tem sido anunciado, e isso tem promovido o engano dentro do coração do homem. E como consequência, ao invés de isso aproximar as pessoas de Deus, isso tem afastado as pessoas de Deus. Então Jesus disse para os seus discípulos: cuidado para que ninguém vos engane. Agora olha também o que Paulo vai dizer para os Gálatas: ainda que venham anjos pregando outra doutrina, não acreditem, não aceitem. Por quê? Porque os Gálatas já estavam passando da sã doutrina para uma nova doutrina, a qual o homem estava ensinando, a qual o homem estava pregando, e Paulo tomou conhecimento disso e disse assim: ei, não passe do evangelho genuíno para isso que está sendo ensinado para vocês. Quem tem perturbado a cabeça de vocês? Quem tem confundido a mente de vocês? Então nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Hoje nós temos um meio de comunicação pelo qual nós estamos usando neste exato momento, que, sendo usado da maneira correta, é uma bênção. Mas se não for usado conforme o propósito de Deus, passa a ser uma maldição. Quantas pessoas não estão hoje na internet ensinando coisas totalmente distorcidas da palavra de Deus?
Quantas pessoas não estão anunciando coisas a qual Deus não mandou anunciar? Quantas pessoas não estão indo fazer, sendo que Deus não as enviou? O próprio Deus falou isso através do profeta. Eu não as enviei. Eu não pedi a elas que fosse e que fizesse. E quantas pessoas hoje não estão fazendo porque estão enganadas? Porque pensam que estão atendendo, mas na verdade ainda não entenderam o que de fato Deus quer. Então a gente vê Jesus alertando os discípulos e a gente vê Paulo alertando os Gálatas, porque rapidamente eles passaram da sã doutrina para uma nova doutrina. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão migrando da sã doutrina, da verdade, para uma nova doutrina. Que doutrina é essa? Doutrina que lhe convém. A doutrina que melhor lhe cabe, aquilo que vem de encontro com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus anseios. As pessoas hoje estão em busca daquilo que venha satisfazer a sua vontade. E por ter pessoas que estão em busca de coisas que venham satisfazer as suas vontades, existem líderes, existem homens de Deus, mulheres de Deus, que infelizmente estão aí cedendo às vontades das pessoas, ao invés de confrontar a luz da verdade. Porque muitas das vezes tem medo de confrontar e perder, tem medo de confrontar e fazer com que a pessoa não permaneça consigo. Por quê? Porque estão negociando valores. Irmão, você tem que entender uma coisa: Deus te chamou para pregar a verdade, independente de quem esteja do teu lado, independente de quem fique do teu lado. Se tiver que sofrer as consequências, sofra as consequências da verdade. Deus não te levantou nesta terra para agradar a homens, mas para cumprir com o propósito dele. Independente do que vão falar a teu respeito, ou do que vão pensar a teu respeito. Mas você, nesses dias, precisa anunciar, pregar e ensinar a sã doutrina. Não modele o evangelho de Cristo às vontades do homem, às vontades humanas. Cristo não veio para fazer a vontade do homem, ele veio para cumprir um propósito. Amém? Tanto é que ele morreu na cruz. Ele não veio nem para cumprir a vontade dele, ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele renunciou à vida dele para viver a vida de Deus. E é isso que nós devemos pregar nesses dias, irmãos. Renúncia, cruz. Está faltando mensagem da cruz, está faltando mensagem de renúncia. E está sobrando mensagem de prosperidade, está sobrando mensagem de milagre. Não que Deus não realize milagre, não que Deus não queira te abençoar, mas as pessoas hoje estão atrás de Deus, estão buscando a Deus porque estão vendo em Deus uma oportunidade de receber um milagre. Estão vendo em Deus uma oportunidade de conseguir ter aquilo que deseja, aquilo que quer. E não é bem assim, irmãos. Não é nós que usamos Deus para as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos propósitos. Não, é Ele que nos usa para as vontades dEle, para os desejos dEle, para o propósito dEle. Nós estamos hoje trabalhando numa inversão de valores muito grande. Nós estamos invertendo os papéis. Nós estamos querendo usar Deus, sendo que é Deus que quer nos usar. Amém? É a criatura voltando contra o Criador. Isso está errado. Nós precisamos voltar à essência, nós precisamos voltar à origem, nós precisamos voltar ao princípio. Nós precisamos entender qual é o nosso papel nesses dias e o que Deus quer que nós façamos, o que Deus está esperando que eu e você venhamos fazer. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então nós precisamos ter um compromisso com a verdade. Por quê? Porque se nós estivermos fundamentados na verdade, por mais que venham outras doutrinas até nós não vamos ceder a essas doutrinas, porque a verdade é o suficiente. Ela é o necessário para mim e para você. Nada mais e nada além do que a verdade, nada menos do que a verdade. Amém? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós falamos da verdade, nós estamos falando de Jesus. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Então não caia em outras doutrinas, não caia em outras ladainhas. Não existem atalhos, não existem caminhos. Existe um caminho. E esse caminho que nos conduz à verdade. Amém? As verdades eternas do reino eterno, do reino soberano. E essa verdade se chama Jesus. Quantas pessoas nesses dias
ao invés de correrem para Jesus, estão correndo de Jesus, porque estão caindo no engano, estão caindo nas falsas doutrinas, estão andando por lugares que Deus não pediu para andar, que Deus não enviou para lá, mas porque estão sendo enganadas por esses falsos profetas, que a Bíblia diz, que o Espírito diz, que nos últimos dias se levantariam. E nós precisamos tomar cuidado. Agora, como não ser enganado? Vivendo a verdade, estando na verdade, porque ela é o único balizador para mim e para você. Amém? É onde nós devemos estar apegados, para que quando algo distorcido chegar, a gente possa olhar e comparar. Não, eu rejeito, eu não aceito isso para a minha vida, porque já existe uma verdade estabelecida sobre a minha vida. E essa verdade é Jesus. Amém? Então, infelizmente, ao longo dos anos, essas falsas doutrinas, elas vêm crescendo e se estabelecendo no meio do povo de Deus, amém? E há uma necessidade imediata para que eu e você venhamos remover essas falsas doutrinas. Por quê? Porque nós temos a verdade. Porque nós vivemos a verdade. Porque nós ensinamos a verdade. Então esse papel é meu, esse papel é seu, amém? Não finja que esse problema não tem a ver contigo, porque tem. Se você é um conhecedor da verdade, você precisa expandir a verdade. Amém, irmãos? Se a verdade te libertou, é para que você agora possa fazer com que a verdade liberte outras pessoas. Então esse papel é meu, esse papel é seu, essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Amém, irmãos? Não pense que não tem a ver com você. Talvez você esteja assim, glória a Deus, louvado seja Deus, que eu só falo a verdade. Mas se você não combater a mentira, não é o suficiente. É pregar a verdade, ensinar a verdade, é falar a verdade, mas combater a mentira. Combater o pecado. Amém? Combater aquilo que está errado. Para quê? Para que o engano seja removido do meio do povo de Deus. E a presença seja estabelecida e enraizada no meio do povo de Deus. Amém? É por isso que muitos, quando os ventos chegam, quando as tempestades chegam, eles somem, porque não tem raízes. As raízes da verdade ainda não estão enraigadas no nosso meio. E nós precisamos pregar a verdade, viver a verdade, até que as raízes da verdade, elas fiquem enraigadas dentro de nós, a ponto de nada, nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhuma circunstância nos afastar da presença de Deus. Faça sol ou faça chuva, nós estaremos ali. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu continuarei sendo filho, eu continuarei sendo discípulo, porque não será nenhum vento de doutrina que irá me afastar da presença de Deus. Amém? Então, qual é o objetivo dessa fortaleza chamada falsa doutrina? Fazer com que você não conheça a verdade, não entenda o plano, não atenda ao propósito, e assim continue vivendo no engano. Irmãos, a falsa doutrina só vem para fazer com que você não viva aquilo que de fato, de verdade, Deus quer e Deus tem para a sua vida. Ela vem para te enganar, ela vem para desviar o teu foco, o teu olhar. Ela vem para te desviar da cruz. Irmãos, quantas pessoas hoje não estão desviando da cruz, sendo que o Evangelho a todo instante nos conduz para a cruz? Quantas pessoas não têm orado hoje para Deus tirar a dor, sendo que o Evangelho, ele traz dor, ele traz sofrimento. Amém? Um dos símbolos do Evangelho é o quê? É a cruz, dor, sofrimento, morte, mas também ressurreição, poder, glória e honra, vida eterna. O problema é que nós não queremos passar pelo processo, nós queremos pular a etapa da cruz, nós queremos pular a etapa do sofrimento, e por incrível que pareça, existem doutrinas hoje que dizem que nós não devemos sofrer, porque Cristo já sofreu em nosso lugar. Irmãos, Cristo fala assim, que nós devemos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. A verdadeira fé genuína não nos propõe uma fuga da dor, mas um confronto em meio à dor. Amém? A fé, ela nos ajuda a vencer a dor, a superar a dor, mas não fugir da dor. E tem doutrinas hoje que te diz que é para você fugir da dor. Jesus, ele aprendeu por aquilo que ele sofreu, por aquilo que ele padeceu. Irmãos, as dores nos trazem aprendizados.
Amém? As dores nos faz pessoas mais fortes, porque é no meio da dor que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Diga ao fraco, eu sou forte. Mas não, irmãos, nós queremos ser aperfeiçoados, mas não queremos passar pelo processo da dor. Sendo que é no meio da nossa dor, é no meio da nossa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Nós não queremos respeitar o processo. Por isso que hoje muitas pessoas pulam de igreja em igreja. Porque elas chegam num determinado lugar, ouvem, assistem uma palavra. Se ela não gostou, ela vai para um outro lugar. Porque hoje, meu irmão, nós vivemos a era do self-service. A pessoa domingo está num lugar, no outro domingo está no outro. Se ela não gostou, ela não volta. Se ela gostou, ela volta. Ela não cria raiz. Eu não estou falando que você tem que viver por uma placa, que você tem que andar por uma placa. Mas eu estou dizendo, meu irmão, que a palavra de Deus nem sempre vai vir para acariciar o nosso ego, não. A palavra de Deus, ela vem para nos transformar, ela vem para nos mudar. Jesus veio para mudar o interior do homem. Jesus veio para confrontar o homem. Porque é uma mudança que surge de dentro para fora. Mas hoje, quando uma pessoa ouve uma palavra que mexeu com ela, se ela não gostou, não é de Deus. Aí ela vai num outro lugar que vai falar com ela que aquilo que ela quer pode, sendo que aquilo que ela quer não é o que Deus tem para a vida dela. Não é o que Deus quer para a vida dela. Então as pessoas hoje estão no lugar que mais lhe agrada e não no centro da vontade de Deus. Não no propósito de Deus. E tem falsas doutrinas te ensinando que isso você pode, que isso você deve, que isso é lícito. Irmãos, não é bem assim, irmãos. A palavra de Deus, quando ela entra dentro de nós, ela abala a nossa estrutura, ela nos confronta. A palavra boa não é aquela que a gente sai de dentro da igreja glorificando, mas é aquela que a gente sai de dentro da igreja chorando, porque ela está nos mudando, ela está nos transformando. É aquela que faz a gente olhar para dentro de nós e falar assim, cara, que pessoa ruim que eu sou. Cara, eu não me via dessa maneira. Mas a palavra da verdade lançou luz sobre as minhas trevas e hoje eu consigo ver a podridão, hoje eu consigo ver a sujeira a qual eu me encontro e Deus quer me limpar, e Deus vai me limpar, e Deus vai me restaurar, e depois de todo esse processo Deus vai me usar, e quando Ele me usar eu serei um instrumento para que o mesmo que aconteceu na minha vida aconteça na vida de outras pessoas. Este é o propósito de Deus para a sua vida, esse é o propósito de Deus para a minha vida, nos transformar, irmãos. Amém? Paulo vai falar assim, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas sejam todos transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas o que a falsa doutrina quer fazer contigo? Não quer que você viva uma transformação do teu entendimento, porque até então você está entendendo de uma maneira, até então você vinha caminhando de uma maneira, agora a verdade chega, ela te choca. Ela te coloca na parede, ela te mostra quem de fato, de verdade você é e te aponta um caminho. E aí você tem a opção de seguir o caminho ou de continuar no erro. E aí muitas das pessoas preferem continuar no erro do que mudar a rota, do que recalcular a rota, do que mudar o caminho. Amém? Então a verdade ela vem para nos transformar, ela vem para nos reposicionar no propósito de Deus, mas as falsas doutrinas não, elas querem que nós permaneçamos da maneira que estamos. Irmão, todo mundo que teve um encontro com Jesus teve sua vida transformada, ninguém continuou sendo o mesmo, porque você quer continuar da mesma maneira até hoje. Você quer entrar num lugar onde você acha que Jesus vai estar e que Ele permita você continuar do jeito que você está. Não vai acontecer, irmãos. E se acontecer, não é Deus que está naquele lugar. Não foi Deus que enviou aquele lugar. Não foi Deus que levantou aquele lugar. Mas como o senhor está falando isso, pastor? O texto que nós lemos está falando isso. De homens e profetas que estavam enganando o povo e que Deus falou, não fui eu que os enviei. Portanto, não acredita em qualquer um que esteja falando sobre a tua vida. Não acredita em qualquer mensagem que chega no seu WhatsApp. Não acredita em qualquer coisa que te falam. Amém? Por isso que você precisa se alimentar da palavra, irmãos. Por isso que você precisa ser beriano. Ouviu, conferiu, e aí sim você vai tomar a sua decisão.
Se é verdade, você vai seguir. Se não é, rejeita. Irmãos, esses são os dias de nós rejeitarmos tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não provém de Deus, porque até aqui, muitas das vezes, nós aceitamos coisas que nem Deus tinha pedido para que nós viéssemos aceitar, mas por amor ao homem nós aceitamos. Por respeito ao homem nós aceitamos. E hoje Deus está nos libertando. Hoje Deus está nos transformando. Hoje Deus está nos reposicionando no propósito dele. E nós estamos num processo ao qual Deus está fazendo o quê? Está removendo o engano que foi plantado dentro de nós. E que estava nos impedindo de viver o propósito de Deus. Agora pensa no seguinte, meu irmão, tenta imaginar essa cena. Imagina sua boca aberta e Deus enfiando a mão dele dentro de você e mexendo lá dentro e colocando para fora tudo aquilo que um dia alguém colocou aí dentro, mas que não provém dele. Vai doer, irmãos, é desconfortável, amém? Mas é necessário, porque esse engano precisa ser removido. Não há espaço para o engano e para a verdade. Seja o seu sim, sim, o não, não. Passou disso, provém do maligno. Amém, irmãos? Então vai ser desconfortável ouvir certas coisas. Por quê, pastor? Porque vai doer. Amém? Porque vai doer e a palavra de Deus dói, ela é martelo, que esmiuça. Dá uma martelada em você para ver se não dói. Dá uma martelada no seu dedo, no seu joelho, na sua cabeça, para ver se não dói. Irmão, se a palavra não doer, não é de Deus, irmãos. Chega de ficar acariciando o ego. Chega de ficar naquela, Deus vai te abençoar, Deus proverá. Deus... Irmãos, e você? O que você está fazendo? O que você está vivendo nesses dias? Você vai ver mais à frente aqui que você pode estar se movimentando. Você pode estar fazendo. Você pode estar pregando. Você pode estar ensinando. Mas ainda pode estar vivendo no engano. É muito fácil a gente continuar fazendo, permanecendo no engano. A gente nem percebe, irmãos. A gente nem percebe. Só quando a gente decide viver uma vida de frente com a verdade, só quando a gente decide encarar a verdade, aceitar a verdade, entrar para dentro da verdade, tentar entender o que de fato Deus quer, e é aí que a gente consegue ver, opa, não é bem assim. Eu achava que estava entendendo, e por isso pensava que estava atendendo. Mas hoje eu estou vendo que eu não entendi nada. E que hoje eu preciso me reposicionar no propósito de Deus. Então a falsa doutrina ela vem para te impedir de viver aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então quantas pessoas não têm sido enganadas nesses dias? Quantas pessoas não têm sido impedidas de conhecer a verdade, a vontade de Deus para suas vidas, porque estão presas nessas falsas doutrinas, nesses falsos ensinos. As pessoas, Cristo libertou e o homem veio e aprisionou de novo. Cristo nos libertou para a liberdade, não para a libertinagem. Tanto é que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então Cristo me liberta, o homem vem e me aprisiona. Então hoje nós estamos tendo que viver novamente um processo de libertação. Porém, primeiro Cristo nos libertou do pecado. Agora Cristo está tendo que nos libertar do homem. Amém? Cristo está tendo que nos libertar de um sistema opressor. Assim como o povo viveu lá na terra do Egito, cujo um rei chamado Faraó estava oprimindo o povo. E Deus tem libertado homens como Moisés nesses dias, libertadores, que vão bater de frente com faraós, que vão bater de frente com esse sistema, que vão bater de frente com a mentira e vão dizer, aqui não. Aqui não. Isso não provém de Deus e nós rejeitamos essa doutrina. Não foi isso que Deus ensinou, não foi isso que Cristo fez. Amém? Irmãos, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver lá, logo no capítulo de número 1, Lucas colocando em ordem todos os relatos das coisas que Jesus fez, mas não só fez, mas como também ensinou. Ou seja, havia um alinhamento de Jesus com os céus. Aquilo que ele ensinava estava alinhado com aquilo que ele fazia. Você já percebeu que muitas das vezes, dentro de uma falsa doutrina, aquele que te ensina não faz o que você faz? É como se fosse, faça o que eu falo,
mas não faça o que eu faço. Porque é um sistema opressor, irmãos. É um sistema na qual você tem que viver para suprir uma determinada necessidade. E que depois que você não suprir mais essa determinada necessidade, você não vai prestar mais. Amém? Numa falsa doutrina, as pessoas são vistas como objetos, como números. Mas no reino, você é vida. Amém? No reino, Deus não te olha como um número. No reino, Deus não te olha como um objeto. No reino, você é filho. No reino, você é amigo. No reino, você é ovelha. E Deus te cuida. Amém? Deus cuida de você. Ele trata você como uma princesa, como um príncipe. E hoje, infelizmente, muitos ainda estão nas mãos dos homens. Foram libertos do pecado, mas caíram nas garras dos homens. E Deus hoje está levantando libertadores para fazer com que todos aqueles que um dia foram enganados, eles possam ser agora libertados. Amém? Então muitas pessoas, por incrível que pareça, com toda essa imensidão de palavra, de ensino, de coisas que estão sendo ensinadas, que são verdades. Agora eu estou falando daquilo que é ensinado com base na verdade. Mesmo com todo esse material disponível, irmãos, você entra no YouTube hoje, você tem estudos baseados na Bíblia, verdadeiros. E mesmo com tudo isso, há espaço também para estudos mentirosos. E as pessoas estão caindo nas mentiras. Mas só cai na mentira quem não conhece a verdade. Por isso nós precisamos estar fundamentados na verdade, para rejeitar toda mentira do diabo. Amém? Mas para remover o engano, teremos que destruir essa fortaleza que tem servido de esconderijo, de abrigo. Amém? Olha o que Jesus disse também para os seus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante como que nós precisamos remover o engano. Muitas das vezes quando a gente fala de libertação para convertido, as pessoas estatalham o olho. Como assim? Eu preciso de libertação? Precisa. Um dos enganos que nós precisamos remover é esse. É de nós pensarmos que nós que já estamos em Cristo não precisamos ser libertos. Preste atenção, Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse para quem? Para ímpio, para gentio? Não, ele disse para os seus discípulos. Ele disse para aqueles que estavam caminhando com ele. Você caminha com Jesus? Eu acredito que sim. Então, deixa eu te falar, você também precisa de libertação. Não pense que você é o bonzão, que você já sabe tudo, que você não foi enganado, ou que talvez ainda não permaneça no engano. Não pense, você precisa de libertação. Amém? E Deus está aqui para nos libertar, irmãos. Nós não estamos falando de uma palavra evangelística, não, apesar de alcançar. Mas é uma palavra de doutrina, é uma palavra de correção, é uma palavra de consertar as redes. Não só de lançar as redes. Hoje Deus tem, o trabalho que Deus tem feito é de lançar as redes, mas também de consertar as redes. Amém? Você lança a rede para poder pescar vidas, pescar almas. Mas você conserta as redes significam o quê? Os ministérios. Que muitas das vezes ao longo da vida, ao longo da história, por terem aceitado falsas doutrinas, romperam. Não romperam para o sucesso, romperam para a desgraça. E hoje estão até funcionando, vão até para o alto mar, lançam até a rede, mas quando puxa a rede está furada. Ninguém fica naquele ministério, ninguém permanece naquele ministério, porque as redes estão rompidas. Então há uma necessidade de nós o quê? Consertarmos as redes. Amém? Para que quando voltarmos para o alto mar e lançar as nossas redes, os peixes possam vir e permanecer. Hoje tem gente passeando no meio das redes. Hoje tem peixe brincando no meio das redes. Amém? E Deus está vendo a necessidade de levantar homens e mulheres que vão consertar as redes. Há quem vai lançar, mas há quem vai consertar. Amém? Eu não sei qual é o teu ministério. Talvez o teu ministério é de lançar. Glória a Deus, continue lançando, porque Deus vai te honrar. Mas se você entender que o seu ministério é um ministério de conserto,
se prepare, porque você vai ter muito trabalho. Por quê, pastor? Tem muita rede rompida. Tem muito ministério hoje aí que está até funcionando, mas que não está fluindo no propósito de Deus. Nem toda porta que está aberta significa que é uma igreja. É triste dizer isso, mas nem toda porta que está aberta está representando a igreja de Cristo. Amém? Tome cuidado por onde você anda. Eu não estou dizendo, venha para a minha igreja, até porque eu não tenho igreja, a igreja é do Senhor. Amém? Eu não tenho igreja, a igreja do Senhor. Deus me concedeu a graça e pela misericórdia dele de guiar o teu povo. Mas eu não tenho igreja, porque eu não morri por ela. Eu nasci para ela. Quem morreu por ela foi Cristo. Amém? Então eu não tenho igreja. Não venha para a minha igreja. Vá para a igreja de Cristo. Vai viver a verdade em Cristo. Amém? Mas eu preciso de um lugar sim. Como fazer? A partir do momento em que você começar a conhecer a verdade, o Espírito Santo ele te conduzirá a um lugar de verdade. Amém? A um lugar sincero, íntegro, verdadeiro, que prega a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que não está ali para te enganar, que não está ali por causa do teu dinheiro, que não te vê como número, que não te vê como objeto, mas que está ali para sofrer, está ali para viver e, se necessário, vai morrer, mas dentro do propósito de Deus. Amém? Então, quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, ele estava dizendo para os seus discípulos. Amém, irmãos? Então eu preciso de libertação. Amém? Bata no seu peito e fala, eu preciso de libertação. Porque aquele que não diz que tem pecado, já pecou. Eu preciso de libertação, todos nós precisamos. Amém? Então uma falsa doutrina que precisa ser tirada de dentro de nós é de que discípulo de Cristo não precisa de libertação. Que libertação deve ser pregada somente para o ímpio, para o gentio. Ou seja, estamos dizendo que Jesus então estava errado. Olha a ousadia do homem por causa do engano. Não, eu não preciso. Por que você não precisa? Então Cristo estava errado? Você está dizendo que Jesus errou ao dizer isso? É isso que você está dizendo? Jesus errou, irmãos? Não, Jesus não errou. Então seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Só que hoje não. As falsas doutrinas muitas das vezes fazem com que a gente pense que Deus errou, que Deus é mentiroso e que nós estamos vivendo uma falsa verdade. Não, Jesus não errou. Ele estava dizendo, vocês pensam que vocês não precisam, mas vocês são os que mais precisam. Por que os que mais precisam? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Vocês já conhecem e se permitiram ser enganados. Agora os outros ainda não conhecem. Irmãos, a única diferença nossa para aquele que ainda não vive uma vida em Cristo Jesus é que ele não conhece, nós já conhecemos. Será muito mais cobrado de nós do que deles. Então ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Nem o próprio Filho de Deus se fez maior do que o outro. Antes, ele se fez menor do que todos e morreu por todos nós. Amém? A falsa doutrina muitas das vezes fala assim, não, eu estou em outro patamar. Não, aqui na minha igreja, não é bem. Essa não é a cultura do céu. Esse não é o evangelho que Jesus pregou, não é o evangelho que Jesus ensinou. Amém? Então nós precisamos entender isso. Olha o que Jesus disse a Pedro. Numa certa feita, Pedro, Jesus falando sobre a morte dele, ou seja, Jesus tinha que passar por esse processo. E Jesus estava falando sobre este processo, a morte. Ó, eu serei entregue, serei crucificado, morto, sepultado. De repente, o que Pedro faz? Olha o que o engano faz a gente fazer. E a gente pensa que a gente está agradando. A gente pensa que a gente está atendendo. Pedro chega diante de Jesus e fala, não, eu não vou permitir que isso aconteça com o Senhor. Irmãos, de repente, qual seria a resposta que Pedro gostaria de ouvir de Jesus? Pedro, nossa, mas que amor, que cuidado, que zelo. Não. Jesus chegou e falou assim, aparta-te de mim, Satanás. Jesus falou para Pedro, aparta-te de mim, Satanás.
Irmãos, quem era Pedro? Pedro era um ímpio? Pedro era um discípulo. Por que Jesus falou, aparta-te de mim, Satanás? Porque Jesus conseguiu ver uma coisa que nem Pedro tinha visto. O que, pastor? Pedro estava sendo usado por Satanás naquele exato momento. Pedro estava tomado por Satanás naquele exato momento e ele nem tinha percebido. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Todas as vezes que você impediu o propósito de Deus se cumprir, seja na sua vida ou na vida de qualquer outra pessoa, você está sendo usado por Satanás. Você está usando de uma falsa doutrina. Porque qual era a vontade de Deus? Que o Filho passasse pelo processo. Essa era a sã doutrina. Que Cristo morreu em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Agora, o que Pedro estava tentando? Impedir que a sã doutrina se concretizasse. E que a falsa doutrina que Cristo não fosse morto e que não deveria ser morto fosse estabelecida. Mas o que Cristo fez? Rejeitou. Por quê? Porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que era esperado dele. Ele sabia o que Deus tinha derramado sobre o ministério dele. Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe o que Deus está esperando de você? Você sabe qual é o propósito do seu ministério? Por que Deus te estabeleceu? Porque a partir do momento que você souber disso, você vai rejeitar as opções. Você vai rejeitar as propostas. Rejeitar as sugestões. Pedro estava sujeito agora para Jesus. Não, o Senhor não precisa disso. Quem é Pedro para chegar diante de Jesus? E Jesus falou, aparta-te de mim, Satanás. Olha só, irmãos, muitas das vezes a gente quer agradar a Deus e a gente não vê que a gente está cheio do engano. A gente está tentando impedir que as coisas de Deus se concretizem. E a gente pensa que a gente está agradando. Não, nós não estamos agradando. Por quê? Porque nós não estamos entendendo. Pedro ainda não tinha entendido o plano. Porque se ele tivesse entendido o plano, ele não estaria ali agora tentando paralisar o plano de Deus. Irmãos, Jesus ir para a cruz era o plano de Deus. E Pedro agora está tentando paralisar o plano, porque ele estava vivendo no engano. Quem vive no engano está a toda hora atrapalhando o plano. Entende agora a necessidade de você viver uma vida de frente com a verdade? Quando eu falo de frente com a verdade, irmãos, não estou fazendo uma alusão ao ministério a qual nós servimos a Deus, não. Eu estou falando, quando eu falo de uma vida de frente com a verdade, uma vida de frente com Jesus. Amém? É isso, Regina, uma vida onde o Senhor vai abrir os nossos olhos, onde Ele vai nos dar um entendimento. Amém? Pensa você agora ouvindo de Jesus, aparta-te de mim, Satanás. E aí você vai começar a chorar, porque você vai falar, nossa, eu prego, nossa, eu canto, nossa, eu danço, nossa, eu limpo a igreja. E ele veio e falou comigo dessa maneira. É, meu irmão, porque tem coisas que não dá para falar, aparta-te de mim, por favor. Não tem como, irmãos. Tem coisa que tem que ser na lata. Amém? Porque se não for, não gera impacto. Se não for, não gera transformação. Se não for, não gera mudança. Amém? Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não está nem aí porque você vai pensar. O que Ele quer é te salvar. O que Ele quer é te resgatar. Pare de ser crente dodói. Pare de mimimi. Pare de se vitimizar. Sabe? Hoje a gente vive um tempo que qualquer coisa dói. Que qualquer coisa incomoda. A gente não sabe o que é cruz, a gente não sabe o que é perseguição, a gente não sabe o que é confronto. Irmão, se a gente vivesse os dias que os apóstolos viveram, que os discípulos viveram, talvez nós não seríamos os crentes que somos hoje. Talvez o que nos falte nos dias de hoje é perseguição. Talvez o que nos falte no dia de hoje é alguém nos apurrinhando todos os dias. Nós vivemos numa nação, nós vivemos num país onde a lei, a Constituição nos dá a liberdade de louvar, de cultuar. E a gente dá até a cara de pau de ir para o Facebook e falar que o calçadão está cheio, mas os templos estão fechados. Como se nós estivéssemos sendo perseguidos. Nós não sabemos o que é ser perseguido, irmãos. Nós não sabemos o que é perseguição. Amém? Nós deveríamos ter vergonha de falar disso.
Ao invés de ficar falando disso, nós tínhamos que estar contribuindo para vencer tudo isso que está tentando nos vencer. Mas não. Existe uma falsa doutrina entranhada no meio do povo de Deus, que a igreja hoje do século XXI no Brasil está sendo perseguida. Cara, a gente precisa se converter. A gente precisa amadurecer. Sabe? Eu estou vendo de uma maneira totalmente diferente. Ou então eu estou errado. Eu estou vendo que nesses dias Deus está nos ensinando o que é de fato, de verdade, ser igreja. Voltando às origens de onde ela começou. Para quê? Para que a gente possa recomeçar. Mas recomeçar do jeito certo, irmãos. Recomeçar da maneira certa. Só não está sendo igreja quem vive em função de um templo hoje. Nós não vivemos em função de um templo. Nós vivemos em função de um reino. Amém? Então, se você vive, até hoje, viveu na função de um templo, de um local onde a tua igreja está instalada, me desculpe, mas você estava vivendo um engano. Permita Deus arrancar isso de dentro de você hoje. E comece a entender o que Deus está fazendo. Deus está trazendo verdades à tona. Deus está movimentando céus e terra para que a gente possa entender de fato, de verdade, o que Ele quer, aquilo que Ele quer fazer, que Ele quer estabelecer. E que as falsas doutrinas veio nos impedindo até hoje de fazer e de ser. Mas não, nós estamos cedendo a esse tipo de entendimento, a esse tipo de pensamento, a esse tipo de visão. Irmãos, isso não é visão do reino. Amém? Isso não é visão do reino. Se você não souber ser igreja nos dias de hoje, você acha que você vai ser quando voltar, quando retomar, quando puder estar com porta aberta? Se você não está conseguindo hoje, você acha que vai ser amanhã? Não vai, irmãos. Se dentro da tua casa, tendo a oportunidade, agora talvez você esteja deitado, talvez você esteja sentado no sofá, não sei. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem cozinhando. Meu irmão, você está no aconchego. Se aí desta maneira que Deus está te proporcionando, você não está conseguindo, você acha que vai ser amanhã quando você voltar a se deslocar, a atravessar a cidade, debaixo de chuva? Quando lhe faltar ônibus, quando você não tiver um dinheiro de passagem, vai ser nesse dia que você vai ser? Remova esse engano que está dentro de você hoje. Entenda o que Deus está fazendo esses dias. Amém? E comece a viver o que Deus tem para a sua vida. Não permita que essas falsas doutrinas, não alimente esse tipo de coisa, irmãos. Isso tem chegado nos nossos aparelhos de celular, nas nossas redes sociais. Não compartilhe disso, porque não é isso que está acontecendo. Amém? Não é isso que Deus está fazendo. Deveríamos ter vergonha disso que nós estamos falando. Porque nem igreja a gente está sendo direito. Quem dirá dizer que nós estamos sendo perseguidos? Porque só é perseguido quem é igreja. Porque se não for igreja, não é perseguida, não. Amém? Vamos entender o que está acontecendo. Então Jesus disse para Pedro: aparta-te de mim. Olha só, você não precisa pecar para servir a Satanás. Basta viver no engano. Você sabia disso? Porque talvez você esteja assim: não, essa palavra não está falando comigo. Porque eu não peco, eu não roubo, eu não adultero. Esse é o santo. Esse é o bambambam do negócio do reino. Né? Você não faz nada disso. E glória a Deus, talvez não faça mesmo não. Mas também não faz o que é para fazer. De que adianta, irmãos? O que adianta? Eu não roubo, eu não peco, eu não adultero, eu não fumo, eu não cheiro, eu não bebo. Mas também eu não faço o que tem que fazer. É um engano. E aí a gente fala: não, eu já contribuo, já não fazendo errado. Você também não contribui fazendo certo. Porque não é só deixar de fazer o que é errado, é passar a fazer o que é certo. Porque até aqui você já fez o que era errado. E agora então você só vai deixar de fazer? Não vai passar a fazer o que é certo? Que transformação é essa? Que conversão é essa? O que mudou na tua vida? Amém? Então, não precisa pecar para servir Satanás. Basta viver no engano. Pedro estava pecando? Não, só estava vivendo no engano. Só estava querendo impedir o plano. Então, fazendo o que Deus não te pediu para fazer, tentando impedir aquilo que precisa ser feito. Basta você fazer o que Deus não te pediu para fazer e impedir aquilo que precisa ser feito, você já está vivendo no engano e já está servindo a Satanás. E você acha que você está entendendo. E você acha que você está entendendo. Não é isso. O problema da falsa doutrina, sabe qual que é? Que ela nos cega. Ela cegou Paulo.
ela arrancou a visão de Paulo. Paulo enxergou, até então, né? Paulo e Saulo, as mesmas pessoas. Saulo, no capítulo número 9, enxergou lá Estevão sendo apedrejado. E aquilo que ele viu, ele passou a fazer. Porque aquilo que estava acontecendo era um engano. E ele começou a multiplicar o engano agora. Ele começou a multiplicar a ignorância. Ele começou a fazer aquilo. Não era o que Deus queria que ele fizesse. Tanto é que depois Deus parou ele. Tanto é que depois Deus alinhou ele, reposicionou ele, né? Deus transformou a vida dele. Deus mudou a mentalidade e a visão deste homem. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Deus quer nos parar. Para quê? Para nos realinhar, para transformar a nossa mentalidade, para mudar a nossa visão. Porque até aqui a falsa doutrina, ela nos cegou. Fazíamos por quê? Nem a gente sabe o que a gente fazia, mas fazíamos. Você sabe por que você fazia? Não sei. Não tem nem resposta, irmão. Mas fazia. E por que não fazer para Deus agora? Uma vez que você passou a entender o que de fato Deus tem e o que de fato Deus quer. Então Deus está nos parando como Ele parou Saulo. Para mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa visão. E aí sim a gente passar a atender. Por quê? Porque nós entendemos. Amém? Então o problema da falsa doutrina é que ela nos cega. Tem muita gente cega hoje andando por aí, fazendo coisas por aí, e não sabe o que estão fazendo. Por quê? Porque estão cegos, não estão enxergando aquilo que estão fazendo, não estão enxergando aquilo que estão ensinando, não estão enxergando o mal que estão provocando, as desgraças que estão provocando na vida das pessoas. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós estamos ensinando. Porque as palavras que saem da nossa boca são palavras de vida ou pode ser palavra de morte. Pode vivificar ou pode matar. Amém? Então, a sã doutrina, ela vai trabalhar na sua mentalidade, ela vai trabalhar na tua visão, ela vai mudar a tua ótica de ver, de entender e de perceber as coisas. Enquanto a falsa doutrina vai fazer com que você permaneça do jeito que você está. Irmão, você não precisa mudar não, do jeito que você está, tá bom. Essa é a falsa doutrina. Do jeito que você está, tá bom. Deus te ama. E te ama, irmãos. Deus cuida de você e cuida, irmãos. Mas será que é isso que Ele tem para você? Bem, tome muito cuidado. Então Paulo estava até fazendo, mas não estava entendendo. E por isso não passava de um religioso. A falsa doutrina, ela vem para fazer você o quê? Se tornar um religioso. Cumprir uma escala. Você sabia que de repente, até hoje, você foi só um religioso? Você cumpriu uma escala. Você cumpriu uma agenda. Você cumpriu um compromisso. Não que você não tenha que cumprir uma escala. Não que você não tenha que cumprir um compromisso. Não é isso. Mas você vivia em função disso. E ai de você se não fizesse. Ai de você se não fosse. A religião é essa. A religiosidade é essa. Você ia por obrigação. Você não ia por prazer no Senhor. Você fazia para o homem te ver, para o homem te olhar lá do altar e falar, não, fulano está aqui. Porque se você não fizesse, você era cobrado. Você era chamado a atenção. Irmãos, infelizmente, esse é o sistema qual muitos têm vivido nesses dias. Fazem para não ser cobrado. Não fazem por gratidão. Fazem por medo. Ou fazem para aparecer. Se posiciona até em pontos estratégicos dentro da igreja para que o líder, o pastor, possa ver. Porque se não vê, sabe que no dia seguinte vai chegar uma mensagem no celular. Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus tem para as nossas vidas? Será que é isso que Deus deseja? Nós precisamos refletir, irmãos. Amém? Então, irmãos, todos nós seguimos uma doutrina. Essa é a verdade. Todos nós seguimos uma doutrina. Agora, resta saber qual doutrina nós estamos seguindo. Amém? E nós já estamos finalizando. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 4. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí rapidamente. 1 Timóteo, capítulo de número 4.
Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número... Deixa eu ver aqui. Verso 1. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 1. Amém, irmãos? Diz assim para nós: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Até aí, permaneça aí. Irmãos, 20 horas, nós já estamos terminando, mas eu não posso terminar sem finalizar a mensagem, amém? Daqui a pouquinho, segura mais um pouquinho, nós já estamos terminando. Então, recapitulando, todos nós seguimos uma doutrina. Agora resta saber qual doutrina nós estamos seguindo. E eu quero apresentar duas doutrinas aqui para que a gente possa entender, amém? A primeira doutrina é essa que nós acabamos de ler em 1 Timóteo, capítulo número 4, verso número 1, a doutrina dos demônios. Olha só, 3 características nós vamos enxergar aqui dentro de uma falsa doutrina, a doutrina dos demônios. Primeiro, no verso de número 2, ele vai falar assim para nós: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, hipocrisia. A primeira característica de uma falsa doutrina, a doutrina dos demônios, é que ela é hipócrita. Amém? Como assim, pastor? Te faz viver uma coisa que não é verdade. Porque ela se opõe à verdade. Ela não faz você viver a verdade. Então é uma hipocrisia. Amém? É uma hipocrisia. Te faz viver da imagem e não da integridade. Ou seja, você tem que aparecer para que te vejam. Então é aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Não é aquilo que você é em Deus. Ou aquilo que você está se tornando em Deus. Você vive em função do homem. Você não vive em função de Deus. Você não vive em função do reino. Então isso tudo vai moldando, vai te modelando. Vai anotando aí. Então ela é hipócrita porque te faz viver uma coisa que não é verdade, te faz viver da imagem, não da integridade, te faz viver de aparência. Irmãos, você demonstra ser uma coisa que você não é, e Deus sabe quem você é. Deus te conhece, sabe do seu caminhar, sabe do seu deitar, do seu levantar. Quando você só pensa naquilo que você vai falar, Ele já sabe. Mas você insiste em viver de aparência. Você insiste em viver uniformizado, tirando serviço, pegando no microfone, pegando no instrumento. Mas será que é isso a finalidade? É para isso que você está ali? Será que é isso de fato, de verdade, Deus anseia para mim, para você? Que a gente somente vá o que a gente seja, independente do ambiente que a gente esteja, seja dentro do templo, seja no nosso trabalho, independente do lugar. Ou seja, você vive tentando provar uma coisa que você não é, ou que você não tem sido, mas que deveria ser. Recentemente eu ouvi um pastor falando assim: hoje muitas pessoas estão reclamando de andar de máscaras, mas a gente já andava de máscara. E a gente nem se importava. Eu percebo que hoje Deus está mostrando para a gente o que Ele estava sentindo. E já não estava mais suportando. Eu acredito que a única maneira que Ele viu de nos mostrar é de nos fazer sentir. Porque muitas das vezes a gente não percebe, mas Deus sabe de todas as coisas. E a gente não está nem aí para o que Deus está sentindo. A gente não está nem aí para o que Deus está pensando. Importa que o homem veja. Importa que o homem cresça. A gente já andava de máscara. A gente já vivia uma hipocrisia. Vivia uma coisa dentro do templo e outra totalmente fora. Para que isso? Então,
uma das características de uma falsa doutrina é que ela é hipócrita, amém? A segunda, ela é mentirosa. Por quê? Ela sempre se esconde atrás de uma grande mentira. Ela está sempre escondida atrás de uma grande mentira. Por isso que ela é falsa. Deus não te chamou para viver na mentira. Deus te chamou para viver na verdade. Pare de ser mentiroso. Pare de ficar falando mentira por aí, inventando coisas. Deus sabe da tua vida, irmão. Deus sabe da tua história. Deus sabe do que você tem feito. A falsa doutrina quer te colocar sempre como vítima, mas não como responsável pelos seus erros, o responsável pelas suas escolhas, pelo caminho que vem andando. Então ela é mentirosa, porque ela quer fazer com que você permaneça do jeito que você está. E Deus quer te mudar, Deus quer te transformar. Amém? Terceiro, ela é manipuladora, porque manipula as pessoas para que elas não vivam o propósito de Deus. As usam como objeto e as enxergam como números. Você não reparou que até agora você foi manipulado? Que você foi levado de um lado para o outro? Irmão, se você está vivendo num ambiente desse, corra. Corra para os braços de Deus rápido. Sai desse lugar correndo. Não é isso que Deus tem para sua vida, não, irmãos. A sã doutrina, ela dirige a tua vida, mas a falsa doutrina, ela manipula a tua vida. Existem diferenças, irmãos. Você está sendo dirigido ou manipulado nesses dias? Deus quer dirigir a sua vida, mas o demônio quer manipular a tua vida. Se você encontra num sistema como esse, num lugar que a cultura é essa, corra desse lugar, irmãos. Existe um lugar para você. Que lugar é esse, pastor? Os braços de Deus. Tem muita gente ferida hoje. Tem muita gente que não se abre para Deus hoje porque foi manipulada a vida inteira. Feriram essa pessoa. E hoje Deus está tendo que suar para trazer essa pessoa de volta. Porque brincaram com os sentimentos dela. Manipularam ela, fizeram com que ela vivesse uma vida no engano. E agora Deus está querendo resgatar. Mas o coração está machucado. Está ferido. Porque é isso que a falsa doutrina faz. Nos fere, nos machuca. Ela brinca com a gente. Mas glória a Deus que independente da maneira com que nós estamos, Deus nos aceita. Não para permanecer, mas para ser transformado. Amém? Então ela é hipócrita porque te faz viver uma coisa que você não é. Ela é mentirosa porque você vive na mentira. Você fala tanta mentira, pratica tanta mentira, a ponto dessa mentira se tornar uma verdade e uma realidade na sua vida. E ela é manipuladora porque ela te manipula. Amém? Mas existe a outra doutrina. Que doutrina é essa? Atos 2:42. Nós já estamos terminando. Acredito que você não precisava nem abrir, porque nós estamos estudando o livro de Atos desde janeiro. Amém? Se você não quiser abrir, não tem problema. Eu leio para você aqui. Atos 2:42 em diante. Que doutrina é essa? Doutrina dos apóstolos. E quais são as características desta doutrina? Vamos ler. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. Atos 2:42. Então, nós lemos
olha agora as características que nós vamos encontrar dentro deste texto. A primeira, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, ela gera temor. Amém? Ou seja, sentimento profundo, respeito e obediência. Quantas pessoas hoje perderam o temor porque estão vivendo um engano? A falsa doutrina faz com que você perca o temor. Mas a sã doutrina, ela faz com que você viva no temor. Ou seja, com um profundo respeito, um sentimento, com o desejo de obedecer e de fazer e de viver a vontade de Deus. Segundo, ela gera transformação. Ou seja, sinais e prodígios eram feitos através das mãos dos apóstolos. O que é isso, pastor? São vidas transformadas pelo poder de Deus. Na sã doutrina, as vidas são transformadas. Mas, na falsa doutrina, muitas das vezes, uma vida só é transformada. Ou a vida de um grupo de pessoas. Porque existem acepções de pessoas, fazem acepções de pessoas. Alguns são favorecidos, mas não são todos que compartilham de tudo. Terceiro, ela gera uma cultura de partilha, ou seja, todos têm tudo em comum. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Amém? Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, porque a sã doutrina nos mostra quem de fato nós somos. Ela nos choca com a realidade, com a verdade. Quarto, ela gera o desapego pelas coisas. O que esses faziam? Vendiam para repartir com quem não tinham. Na falsa doutrina, quanto mais você tem, melhor você é, mais poder você tem. Na sã doutrina, não. Você não está preso nas coisas. Você está conectado a pessoas. Existem diferenças. Amém? Existe uma enorme diferença de você estar preso nas coisas e conectado nas pessoas. Quinto, ela gera perseverança, alegria. Irmãos, quantas pessoas hoje, por estarem vivendo nas falsas doutrinas, perderam a alegria de viver? Vão para a igreja para adorar o Senhor como se não quisessem estar lá. Cara de derrota. Chega de uma maneira que quem olha não consegue entender. Porque perderam a alegria de viver. Não querem mais perseverar. Não querem guerrear, não querem batalhar. Entregaram os pontos porque as forças foram minadas. Não querem mais lutar. Não querem se esforçar. Amém? Sexto, ela te motiva a louvar a Deus, a buscar a Deus. O que eles estavam fazendo? Louvando a Deus e caindo na simpatia do povo. Ou seja, a sã doutrina, ela te conduz a um louvor a Deus. Ela te conduz a uma busca contínua a Deus. Enquanto a falsa doutrina, nela você já não tem nem mais vontade de louvar. Você não tem vontade de buscar. A voz de um adorador se calou. Então existem diferenças, irmãos. Na sã doutrina não, independente do que você estiver passando, você está louvando, você está cantando, você está bendizendo, você está buscando. Amém? Sétimo e último, gera um crescimento sustentável. Nas falsas doutrinas, só alguns que crescem. Mas na sã doutrina, é a igreja que cresce. É a igreja que prospera. Amém? É a igreja. É o povo, aos filhos, são as filhas. Então Deus, ele tem um desejo enorme de nos tirar agora deste poder e nos colocar diante do grande poder de Deus. Irmãos, Deus está querendo nos resgatar e você precisa entender isso que Deus está querendo fazer. Amém? Deus levantou um libertador, tirou o povo do Egito, tiveram que atravessar por um deserto, mas no meio do Egito, eles começaram a querer voltar de onde eles saíram. Irmãos, não queira voltar para o lugar de onde Deus te tirou. É querer voltar para o engano. Amém?
é querer voltar para as falsas doutrinas. E Deus está querendo te mostrar algo muito maior, muito maravilhoso. Entenda isso. E aí talvez você esteja pensando assim, mas isso é um sonho, pastor. Isso que o senhor está dizendo não existe. Será que isso é possível? Sim, isso é possível. Amém? Tudo isso é possível e está disponível para você, está disponível para mim, irmãos. Agora entenda bem, não se trata de vida perfeita, mas se trata de vida no Espírito e caminhada com propósito. Isso aqui não é vida perfeita não, irmãos. Porque na hora que você começar a viver isso daqui, aí você vai ver o que é perseguição. Na hora que você começar a louvar a Deus, você vai ver o que é perseguição. Na hora que você começar a cumprir a vontade de Deus, você vai ver o que é perseguição. Você não vai ter nem tempo para ir para as redes sociais e colocar no seu status que você não está aguentando mais, que você está cansado. Você não vai ter nem tempo para isso. Amém? Então isso é possível. Está disponível para mim, para você, para todos aqueles que quiserem. Mas entenda, não é vida perfeita. É vida no Espírito, caminhada com propósito. Amém? Então talvez você não esteja conseguindo contemplar estas coisas, porque existe uma fortaleza dentro de você que tem te impedido. Mas entenda, se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Amém, irmãos? Você é livre e pode começar a viver isso a partir de agora. Não é amanhã, é a partir de agora. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que essa palavra está mexendo dentro de você. Tenho certeza que ela vai bagunçar a tua mente. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero que você fique ruim o resto da semana com essa palavra na tua cabeça. E que ela balance tua estrutura de uma maneira a qual você pare e entenda de fato, de verdade, o que Deus tem. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai, muito obrigado por esta palavra. O Senhor nos confrontou nesta noite, ó Deus. Mas louvado seja o teu nome por isso. Obrigado por ter trazido e ter gerado esse entendimento nas nossas vidas. E obrigado por ter nos colocado agora em crise, em conflito. Porque é isso que a tua palavra nos provoca, Deus. Ela nos confronta de dentro para fora. Deus muda a nossa forma de enxergar, de pensar, de fazer, de viver. Nos mostra as realidades do teu reino, as verdades eternas. Nos arranque, meu Pai, de todo domínio humano, de todo ensinamento humano. E nos coloque diante da tua verdade. Nos coloque diante da tua presença, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, desde já te agradecemos. Abençoe a nossa semana, abençoe cada casa, cada lar, cada vida, homem, mulher, jovem, criança, aquele que está agora online, conectado, aquele que vai assistir depois. Meu Deus, que essa palavra entre para dentro e provoque uma mudança sobrenatural, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. A oração que nós fazemos e desde já te agradecemos para todos sempre. Amém e glória a Deus.